2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15 em diante. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, 16, 17 e 18. Diz-nos as Sagradas Escrituras: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar. Pai, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eis o teu povo, a tua igreja, a quem amas, remistes, salvastes e elegestes antes da fundação do mundo. Por causa das tuas muitas misericórdias, Senhor, só por causa das tuas muitas misericórdias, fala o coração da tua igreja nessa tarde. Tenha misericórdia do teu servo. Ajuda-me nas minhas necessidades. Bendito seja o nome da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. As pessoas esquecem o que você diz. As pessoas esquecem o que você faz. Mas elas jamais esquecerão como um dia você as fez sentir. Você pode repetir comigo? Vamos lá? As pessoas esquecem o que você diz. Esquecem o que você faz. Mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. O apóstolo Paulo, em muitas das suas epístolas com um tom pastoral, ele tem uma característica singular. Paulo, ele costuma lançar luz sobre pessoas que passariam desapercebidas na nossa leitura, se não fora o foco, o facho de luz que o apóstolo lança sobre a vida dessas pessoas. Paulo tem a capacidade de trazer pessoas que estavam no underground e colocar luz sobre elas, de modo que os seus interlocutores e nós, os seus leitores, discípulos pós-modernidade, então possamos perceber. E muitos anônimos de Deus, nas epístolas pastorais, nós percebemos o apóstolo fazendo isso. E eis um texto onde Paulo lança a luz sobre alguém, Onesíforo, esse homem fantástico, esse servo de Deus que muito tem a nos ensinar. E Paulo lança luz sobre ele, por duas vezes faz menção, e eu acho interessante que Paulo, que coaduna a missiologia com teologia, ele é pregador, é pastor, é teólogo, ao mesmo tempo ele é missionário e missiólogo, mostrando-nos que é possível essas duas correntes andarem juntas. Ele não faz menção de Apolo, grande orador. Ele não faz menção a Cefas, a Tiago, que muito tempo liderou o concílio de Jerusalém. Mas uma das homenagens mais edificantes que Paulo faz nas Sagradas Escrituras é exatamente sobre a vida desse homem. Um homem simples, de caráter humilde, temente a Deus, cuja vida e obra inspira, impulsiona-nos a viver cada vez mais próximo ao nosso Salvador. Onesíforo é um paradigma a ser seguido. E o que teria feito este homem para chamar tanto a atenção do apóstolo, de modo que por duas vezes ininterruptas, Paulo chama a atenção dos seus leitores para a vida dele? O que ele faz é exatamente sobre o que nós iremos meditar
nesta tarde, porque aquilo que eu e você fazemos nem sempre é lembrado. Até porque, via de regra, não importa qual árduo e duro foi o seu começo, o quanto você ralou, o quanto você suou, pode ter certeza, você não vai ser lembrado como você começou. Você vai ser lembrado sempre pela maneira como terminar. É por isso que o sábio Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque terminar bem é melhor do que começar bem. Muita gente começa bem, mas fica pelo meio do caminho e não termina legal. Quem sabe está passando alguns nomes de pessoas renomadas, tanto nacionalmente como internacionalmente, que já abençoaram tanto essa nação e o mundo, mas que não terminaram bem. E nessa perspectiva eu queria compartilhar com você que as pessoas esquecem o que você diz, esquecem o que você faz, mas como você as fez sentir, elas jamais esquecerão em suas vidas. E uma das razões pelas quais Paulo fala, ele começa o texto dizendo: estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Paulo era alguém de caráter firme. Paulo não tinha um costume de dizer assim, as pessoas, porque as pessoas é muito vago. Você pode perceber que quando ele faz citação, ele dá nome, sobrenome. Quando ele vai falando mais na frente, ele diz assim, Alexandre o latrueiro, ou seja, Alexandre, aquele que trabalha com metal, aquele que trabalha com bronze, você sabe, conhece a loja dele lá no shopping, ele me causou muitos males. Mas ele não diz assim, eu vou sair num tapa com ele. Ele fala assim, o Senhor retribua ele segundo as suas obras. Mas ele faz citações nominais. E o contexto em que nós estamos aqui é por ocasião da segunda prisão de Paulo, porque na primeira prisão ele fica em prisão domiciliar, consequentemente ele tem certas regalias, ele pode receber seus parentes, seus amigos, ele pode pregar, ele pode lecionar, ele pode ensinar. Mas na segunda prisão ele está no calabouço, em uma prisão gélida, fétida e escura, de onde ele sai para perder a cabeça e consequentemente a vida. Os estudiosos dizem que logo após um grande avivamento na Ásia, onde Paulo é um missionário, pregador, plantador de igreja, segue-se uma grande evasão, um grande abandono, uma grande apostasia. Paulo fora preso, as pessoas começaram a questionar, ele deve ter feito alguma coisa, ele tinha que ter alguma culpa no cartório, e talvez pelo grau de dependência que a igreja tinha de Paulo, segue-se a sua prisão, um abandono, um esvaziamento, uma diáspora quase que generalizada das igrejas todas, pelas quais ele tinha plantado, e por onde ele tinha passado. E ele então diz que todos, no grego, todos e todos, é todo e tudo como em português. Ele diz, todos me abandonaram. Eu não sei se você um dia foi abandonado, se você foi abandonado, se você já desfrutou, ou se você já teve a experiência de sentir esse sentimento, de vivenciar, de que quando você contou, ou quando mais contou, as pessoas com quem você contaram não estavam lá. E ele diz assim, eu quero que você saiba, eu estou fazendo essa citação, essa menção, porque todos da Ásia me abandonaram. Então você imagina na cabeça de um homem que for apedrejado, espancado, torturado, preso, desmoralizado publicamente, desrespeitado. Há daqueles que diziam assim, ele quando escreve é muito macho, mas a presença dele é fraca e desprezível. Paulo escrevendo é um leão, mas ele no tete a tete, na hora do vamos ver, é um gatinho manso. E desrespeitavam a autoridade apostólica do apóstolo. E nesse contexto de solidão, de abandono, de tristeza, onde ele diz que todos da Ásia o abandonaram, ele fala desse Onesíforo, e há 3 características. Daqui a pouco está começando o culto lá em Boa Viagem, também a Santa Ceia, por isso eu não posso demorar. Eu gostaria de rapidamente comentar essas 3 características. Por que Paulo fala tanto desse homem?
Porque Paulo elogia ele como não elogia a nenhum outro personagem, outra personalidade do contexto neotestamentário. O verso 16, ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Onesíforo era um encorajador. Onesíforo era alguém que ajudava Paulo a ir para frente. Onesíforo era alguém que nós poderíamos dizer assim, é uma bênção. E não é tão maravilhoso quando nós encontramos alguém, uma família, que a gente pode dizer assim: a minha vida é melhor porque você existe, o meu ministério é melhor porque você existe, meu trabalho, meus estudos, a minha vida, a minha saúde é melhor por causa da sua existência. Não é fantástico? Difícil é quando a gente tem que dizer assim, meio que engolindo, goela abaixo, numa expressão bem coloquial: fulano é uma pedra de tropeço. E não é legal. Mas quando você diz que é uma bênção, é isso que Paulo está dizendo. O que ele diz? Não sabemos. O que ele fala? Não sei. Talvez ele deu um relatório da igreja de Éfeso. Talvez ele chegou e disse: Paulo, tem gente orando lá no culto de oração por você. Nós estamos em vigília de oração incessantemente para que Deus te liberte. O texto não é claro. O texto não diz o que Onesíforo falou, mas Paulo diz que viu Deus na pessoa de Onesíforo. Ele diz que ele o animou, ele deu ânimo para alguém que está preso. Eu sei o que é estar preso, irmãos, pelo menos 10 vezes. Eu já estive preso. E eu posso dizer que na minha última prisão, onde eu fiquei 3 meses, 18 dias na Arábia Saudita, morando com os Bilares, eu posso dizer: o Senhor conceda misericórdia à casa do pastor Josenildo Virgulino, porque ele ligava para mim do Brasil, sabia que eu não tinha Bíblia, e ele ligava para mim e lia as Escrituras Sagradas pelo telefone. O pastor conceda misericórdia à casa do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, que ligava para mim todo dia, orava por mim, desligava o telefone, ligava para minha esposa no Uzbequistão, falava com ela e orava por ela. Durante esse período de 3 meses e 18 dias, a vida cristã não é fácil. Não sei se você já passou por isso. Você passa por aqueles momentos na vida que você ora, você jejuma e nada de resposta. Aí você louva a Deus, glorifica a Deus, você se arrepende de todos os seus pecados, os pecados ditos, os pensados, aquele que você só sonhou com ele e nada. O céu parece que está de bronze, se fecha, não tem nenhuma resposta. E você diz: Deus, o que está acontecendo? Não é possível, o Senhor tem que falar comigo. Não, talvez eu não esteja lendo a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não tem resposta. É isso que os teólogos chamam do inverno da alma, ou silêncio do coração. E você olha para o céu e fica querendo ver uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem e não acontece nada, porque às vezes Deus resolve simplesmente ficar em silêncio para ver como é que a gente vai reagir diante do silêncio dele. Ninguém quis saber se Paulo tinha dinheiro para pagar advogado. Ninguém quis saber qual era a sentença de Paulo. Ninguém quis saber se dava para pagar o habeas corpus para ele. Ninguém queria saber se tinha iluminação na cadeia, se tinha refrigeração, se tinha aquecimento. Ninguém queria saber se Paulo tinha sido açoitado. Mas ele diz que esse homem, Onesíforo, era um encorajador, ele era um animador. E na vida cristã, eu e você precisamos olhar para o nosso próximo como alguém que precisa ser incentivado, que precisa ser ajudado, que precisa ser encorajado. Porque a vida cristã é dura, é difícil por causa do pecado que tenazmente nos assedia. É difícil porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É difícil porque esse livro é o livro mais perigoso do mundo. Se você amar esse livro, se você viver esse livro, eu te garanto, você vai ter muitos problemas. Muitos problemas. E é nesses muitos problemas que Paulo diz que Onesíforo era um homem que o encorajou, que animou e disse: Paulo, bola para frente, levanta a cabeça, você não está sozinho não, nós estamos com você porque deve ainda tem gente que ora, ainda tem gente que se preocupa, ainda tem gente que sabe que você está aqui, mas você é inocente e nós estamos contigo. Não abre. E quando você age desse jeito, você pode ter certeza que nunca
você será esquecido ou esquecida na história da sua existência. Não faz muito tempo, eu tive que atender um homem, e ele me contou uma das histórias mais tristes que eu já ouvi em gabinete pastoral. Ele disse: pastor, eu viajei, e quando eu estava viajando, houve uma grande inundação na minha cidade. Eu perdi casa, todos os bens, o sonho da casa própria, mulher e 2 filhos morreram afogados. Eu recebo a notícia, não consigo falar com os meus superiores, resolvo voltar. Quando chego, descubro que fui demitido por abandono de função. E alguém diz assim: o teu cachorro sobreviveu. E eu vou então ao centro de abrigo na intenção de achar o meu cachorro. E quando eu estou chegando lá, ele, percebendo o que eu estou vendo, vem na minha direção, vem a ambulância do carro do bombeiro e mata o cachorro. Ele disse: eu não tenho teto, eu não tenho chão, eu não tenho perspectiva, eu não tenho mais esposa, eu não tenho filhos, eu não tenho emprego, eu não tenho casa, eu não tenho meu cão de estimação, eu não tenho esperança, eu não tenho nada. E no meio daquele desespero, alguém sentou no meu fio junto a mim, botou a mão no meu ombro, durante 45 minutos, esteve ao meu lado e disse assim: Jesus ama você, e eu também. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu comer você come, aonde eu dormir você dorme, o que eu vestir você veste. Jesus ama você. E ele me disse: eu tinha 2 alternativas. Eu ia acabar com a minha vida, porque para mim tudo estava perdido, ou então eu ia crer naquilo que estava sendo dito para mim. E eu resolvi ficar com a segunda opção. Eu entreguei minha vida a Cristo, sem teto, sem chão, sem luz no fim do túnel, sem esperança, sem eira nem beira, uma mão na frente e outra atrás. Mas eu sei que Cristo é o único que pode trazer uma solução para o meu problema. E eu resolvi depositar tudo nas mãos deles. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: se aquela pessoa não tivesse sentado ali no meu fio, ao meu lado, muito provavelmente eu teria acabado com a minha vida. Onesíforo era um encorajador, mas não apenas isso. O verso 17 diz: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele não apenas o encorajava com palavras, mas ele era alguém presente. Ele viajou numa época que não tinha transatlânticos, que não tinha highway. Ele viajou 1080 quilômetros para encontrar Paulo. Hoje pode parecer uma distância curta, mas naquela época. E ele vai, atravessa o Atlântico, e ele chega num presídio. Paulo está aí, não está. Ele vai para o segundo, vai para o terceiro, e ele visita todas as prisões, todos os centros carcerários, todos os presídios da época, até encontrar Paulo. Paulo diz: ele não descansou, ele não pensou na saúde dele, ele não pensou em sede, em fome, em estresse, em cansaço. Onesíforo era um homem presente. Quando Paulo precisou dele, ele estava lá. Provérbio diz que há amigo mais chegado do que o irmão, e mais vale um vizinho perto do que um irmão longe, porque quando o calo aperta, e cada um é que sabe onde é que o seu calo aperta, você vai precisar de alguém que tenha um ombro amigo, uma mão amiga, que te ampare, que te ajude a ir para frente, que faça você se sentir gente, que diga a você: olha, não tem problema, nós vamos estender a mão para você. Eu fui a uma cerimônia fúnebre em Goiás. De vez em quando acontecem os negócios assim meio complicados. Você vai pregar em conferência missionária, antes de pregar alguém vem para cantar na primeira estrofe do hino, infarto fulminante, morreu. Aí interrompe a conferência missionária, vamos fazer uma cerimônia fúnebre. Estou lá no cemitério e encontro um pastor, fazia tempo que não via. E eu estou lá, eu acho estranho, porque todo mundo vai passando, vai apertando a minha mão, ele não está muito longe de mim e não apertam a mão dele. E depois eu soube que ele estava disciplinado, estava afastado do ministério. E ele disse: você tem 5 minutos? Eu disse: tenho. Mas ele falou algo para mim que me fez refletir profundamente. Ele disse: eu só vou falar com você porque eu sei que você é missionário.
você não tem interesse de ficar no meu lugar depois que eu for restaurado, senão eu não iria falar com você. E eu parei para pensar assim, e ele disse assim: eu estou 1 ano e meio querendo falar com alguém. Eu disse: Deus, tem misericórdia, porque não é possível que aqui em Goiânia não tenha alguém que pudesse chegar junto desse moço e ouvi-lo. E eu fiquei pensando assim: o Senhor tem misericórdia da minha vida e não permita nunca que eu venha fazer uma coisa dessa. Presença é fundamental, presença é essencial. Apertar a mão, dar um abraço, dar um tapinha nas costas não é o suficiente. É necessário que você esteja presente, porque a sua presença faz toda a diferença. E às vezes você não precisa nem dizer nada, mas a graça de Deus na tua vida superabunda de maneira tal que só o fato de você estar ali, a pessoa vai dizer: não precisa dizer nada não, mas você estar aqui para mim foi muito importante. Você está aqui para mim fez toda a diferença. E Paulo está dizendo que a presença desse homem nos calabouços de Roma fizera toda a diferença na vida dele, de modo que ele por 2 vezes ora a Deus enfaticamente, dizendo: naquele dia, no dia do julgamento final, no dia do Senhor, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Irmãos, eu quero ser um Onesíforo. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, tem me permitido encontrar muitos onesíforos ao longo da caminhada cristã, mas eu tenho clamado a Deus. Todo dia eu faço uma oração: Deus, faz-me verdadeiro para contigo e para com o meu próximo. Eu quero ser onesíforo na vida das pessoas. Eu quero ter essa capacidade de poder me doar, de me gastar, como Paulo diz, e se fazer gastar por causa de pessoas. Não por causa de programas, não por causa de projetos, nem de planos, porque Jesus não morreu por nada disso. Jesus morreu por pessoas, gente importante, porque em Cristo foi cravado na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou. E ele está dizendo assim que a presença de Onesíforo fez toda a diferença. Valeu a pena atravessar o Atlântico. E a presença, ela faz toda a diferença até nos últimos momentos da vida. Um dos homens que mais impactou a minha vida, o meu ministério, tem impactado John Harper, o último herói do Titanic. Harper começa a pregar desde os seus 14 anos de idade. Aos 17 anos de idade, ele é um dos maiores pregadores de Southampton, na Inglaterra. Ele se torna um homem de fé, de devoção, ao ponto de chamar a atenção da Moody Church lá em Chicago, e eles mandam chamar Harper para uma conferência. Ele vai lá, Deus abençoa abundantemente, e então eles decidem fazer uma segunda conferência. Mas ele não demorou muito tempo casado, a sua esposa falecera, ele fica viúvo com uma filha de 6 anos, e a Moody Church mais uma vez convida para ir. Ele então embarca num transatlântico com passagem de 2ª classe, levando sua filhinha de 6 anos, porque ele não tem com quem deixar. E durante aquela viagem, há um naufrágio no Mediterrâneo. Nós sabemos o que aconteceu com esse homem de Deus de 2 maneiras. A primeira, por sua filha Nina, que morreu em 86, aos 80 anos de idade, que diz que lembra do seu pai ter lá acordado pouco depois da meia-noite e dizendo: coloca o colete, filha, o navio que nós estamos bateu em um iceberg, tem um outro navio vindo socorrer, mas por precaução eu vou te colocar num barco salva-vidas. E ela fala: e você, pai? Ele diz assim: papai precisa estar presente na vida de outras pessoas. Eu vou aguardar o socorro aqui, você vai com sua prima adolescente nesse barco salva-vida. O outro relato são por pessoas que sobreviveram e que relataram uma reunião de oração na Moody Church lá em Chicago, que diz que em determinada ocasião uma onda traz um homem agarrado aos destroços naquela água gélida do Mediterrâneo, e ele olha e faz assim: homem, você já é salvo em Cristo Jesus. Ele diz: não, creia no Senhor Jesus e você será salvo. E ele é afastado por uma outra onda, e de repente uma onda traz ele para perto dele de novo, e ele repete a pergunta: homem, agora você já é salvo em Cristo Jesus? E ele respondeu: ainda não. E ele dizia: crer no Senhor Jesus e tu serás salvo. Um homem que amou tanto a Deus e que entendeu
a necessidade, a responsabilidade de amar o próximo como a si mesmo, que em face da morte ele não pensou, bom, eu tenho uma filha de 6 anos, ela já é órfã de mãe, Deus, o Senhor me desculpa, mas eu vou cuidar, como vai ser o futuro dessa menina, onde é que vai estudar, como é que vai se formar, ele entregou nas mãos de Deus, disse, o Senhor cumpra em mim, eu não tenho uma vida como preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que o Senhor me deu, e até o último suspiro da sua vida, John Harper pregou, e muitas pessoas não apenas foram salvas do naufrágio do Titanic, que era o transatlântico onde ele viajava, mas foram salvos da ira vindoura, souberam da eleição em Cristo Jesus, por causa da presença deste homem fantástico, considerado o último grande herói do Titanic, que até o último momento esteve presente, e a sua presença proporcionou salvação e vida para muitos que estavam perdidos nas águas gélidas do Mediterrâneo. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele era um homem animador, encorajador, mas não apenas isso, ele era um homem presente também. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, ó Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me emprestou ele em Éfeso. Além de ser um encorajador, além de ser alguém presente na vida e no ministério de Paulo, ele era um colaborador. Um outro missionário, por quem eu tenho profunda admiração, foi pastor da Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo, reverendo Donoel Heller, um homem que partiu para o Senhor no púlpito da igreja, pregando e ministrando a Santa Ceia com um cálice na mão. Terminou bem. E eu estou nessa, e o Senhor concede a graça para mim, que o Senhor concedeu para John Harper e para Donoel Heller. Morreu no púlpito da igreja, com o cálice da Santa Ceia na mão, partiu para o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor havia chamado. Mais uma vez perguntaram para ele, reverendo, o senhor quer ser pastor da maior igreja presbiteriana de São Paulo? Ele disse não. Considerando que na época que fizeram a pergunta, ele era um dos eruditos, considerado o príncipe dos pregadores dessa nação, e os seus interlocutores admirados perguntaram, mas por que o senhor não quer? Ele disse, é muito simples, meu filho, porque eu quero estar cooperando com Deus, eu não quero estar competindo com Ele. Eu quero ser um colaborador, eu quero ser um coparticipante dessa obra de Deus. Paulo, quando faz o seu relato missionário, ele diz assim, eu vou falar agora o que eu fiz, vocês prestem atenção, que eu vou dizer agora eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara. Ele diz, não, eu não vou falar nada, eu não vou dizer absolutamente nada, senão, exceto aquilo que o Espírito Santo fez pelo meu intermédio. Eu e você não fazemos nada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, na igreja é ele que faz tudo em todos, tanto querer como realizar, e na maioria das vezes, irmãos e irmãs, o que a gente precisa fazer é ficar quieto, para não atrapalhar, fica quieto e deixa Deus trabalhar, especialmente nós reformados, que cremos na soberania de Deus, de um Deus que diz assim, você está vendo essas plantas aqui? A Bíblia diz que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Imagina acontecer alguma coisa com você ou com a sua família. E aí, eu concordo plenamente com meu amigo Valvir Soares, quando diz, não vale a pena vivermos estressados, não vale a pena vivermos preocupados com o que comer, o que vestir, qual será a moda de amanhã. Aves do céu, flores do campo, vida simples nos ensina tanto. Fé em Deus com os pés no chão, sem algemas nem prisões. É o amor que dá vida, o amor de Deus, o Deus de amor. Esse colaborador que foi Onesíforo, os serviços que ele prestou, Paulo está dizendo para Timóteo, o jovem pastor, diz, presta atenção. Fica ligado, Timóteo, na igreja você vai encontrar pessoas como Onesíforo, você tem em máxima consideração, você respeita essas pessoas, você segue com elas, porque esse tipo de gente é bênção no reino. São esse tipo de pessoas que fazem as famílias florescerem, os ministérios frutificarem, a igreja ir para frente por causa da vida, por causa do testemunho. E Paulo está dizendo, Timóteo, você se liga aí. Porque do mesmo jeito
que Deus colocou Onesíforo na minha vida, vai colocar na tua. Do mesmo jeito que colocou no meu ministério, vai colocar no seu ministério também. Quem aqui conhece algum Onesíforo ou Onesífora na sua vida, na sua caminhada cristã? Dá um sinal com a sua mão. Louvado seja Deus. Agora, quem quer ser? Porque é muito bom quando a gente recebe, não é verdade? Não é muito bom quando as pessoas aparecem na história da nossa existência, da nossa vida e fazem toda a diferença? Deixa eu lembrar uma coisa que você já sabe, talvez você só precise ser relembrado nessa noite. Paulo, citando Jesus, ele diz: nós precisamos sempre recordar as palavras do nosso Senhor, quando disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha caminhada missionária, juntamente com a minha esposa, a minha família, muita gente, especialmente dessa igreja, né? Eu fico olhando aqui, lá atrás, quietinho ali, Mendonça, que juntamente com muitas outras pessoas aqui, mas eu era desse tamanho aqui, e ele não é velho, ele só era precoce, ele começou muito cedo, como Hugo e muitos outros aqui, e abençoou tanto a vida de um moleque que corria nas periferias ali de Paulista, no Janga e tal, onde começou a igreja. E quando eu olho para trás, eu tenho muito que agradecer e louvar o nome do Senhor. É muito bom quando as pessoas são bênçãos na nossa vida, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito melhor ser bênção na vida dos outros. Fico olhando para Luiz, Patrícias, é Berthoff, eu pronunciei certo, é um sobrenome alemão difícil, eu chego lá, viu, Luiz? Mas eu fico olhando para a vida deles e aprendendo como eles tratam os missionários e como cuidam. Eu fico dizendo assim: Deus, eu quero ser igualzinho, eu quero ir nessa pegada, eu quero fazer desse jeito, porque vale a pena, irmãos e irmãs, sermos pessoas que ajudam as pessoas a irem para frente. As pessoas esquecem o que você faz, esquecem o que você diz, mas jamais vão esquecer como você as fez sentir. Só que isso é uma via de mão dupla. Eu já ouvi gente dizer assim: nunca mais eu boto os pés naquela igreja, pastor. Fulano, ciclano me fez me sentir. Mas eu também, graças a Deus, já ouvi muitas pessoas dizerem assim: é bênção. Como diz Zé Clóvis Falcão, é bênção por riba de bênção. Gente que a gente olha e vê Jesus. E concluindo, por causa do tempo, uma das coisas que eu mais sinto saudade no convívio com a igreja perseguida, e que às vezes a gente não encontra com muita frequência no mundo livre aqui no Brasil, é que lá todo mundo parece com Jesus. Você vai na escola: ah, Jesus esteve na minha escola, Jesus esteve na minha casa, Jesus já esteve no meu... Você conhece Jesus, ele anda com a jaqueta preta, tem óculos assim no seu... Todo crente, ele é identificado com Jesus. Alguém já te chamou de Jesus? Alguém já se referiu a você, dizendo que para ele, para ela, você era Jesus? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chamas divina, inflama todo o meu ser, refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que seja esse o seu propósito, objetivo de vida. Parecermos com o Senhor, ajudarmos as pessoas a ir para frente, estarmos presentes na vida da igreja, na vida das pessoas, sermos colaboradores, e que pessoas, à semelhança de Paulo, se referindo a nós, possam orar assim: o Senhor conceda misericórdia naquele dia, e citar o seu nome e o sobrenome da sua família, porque você foi um encorajador, porque você foi alguém presente, porque você foi um colaborador, uma colaboradora. E que Deus nos ajude, e que o Espírito Santo nos dê graça para sermos crentes, servos de Deus, homens e mulheres, que quando as pessoas olham para nós, antes de ver a nossa habilidade acadêmica ou profissional ou atlética esportiva, antes de ver o nosso porte físico, elas possam olhar para nós e dizer assim: eu vejo Deus através de você, eu vejo a pessoa gloriosa de Jesus na sua vida, e para mim é muito bom estar junto de você, porque você é alguém que exala o perfume de Cristo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte nesse momento. Tenha alguns instantes de oração com Deus. Que essa seja a sua oração. Senhor,
faz de mim um Onesíforo. E não apenas, Senhor, coloca Onesíforos na minha vida, mas diga: Senhor, eu quero ser também abençoador, encorajador, presente e colaborador na vida das pessoas, na vida das famílias dessa igreja, na vida das famílias onde quer o Senhor me permitir. Pai, faz assim, Senhor, só pelas tuas muitas misericórdias, concede-nos esta graça, para que nós possamos ser parecidos contigo, e que nós também possamos ouvir, não para nossa jactância e orgulho pessoal, mas para o louvor da glória de Jesus, que pessoas oram diante da tua presença, pedindo que o Senhor conceda misericórdia, por causa da nossa postura, conduta e testemunho de vida. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Eu vou pedir licença à igreja, mas eu tenho que correr agora para Boa Viagem, que daqui a pouco vai estar começando o culto lá, mas é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Deus continue abençoando.